Olá, hoje eu vou falar sobre o feudalismo europeu, explicar o contexto histórico que aconteceu nesse período, né? Enfim, vamos começar. O feudalismo ele foi uma organização econômica, política e social que era baseada na posse da terra, né? Do feudo. E ele foi predominante na Europa Ocidental durante a Baixa Idade Média. As terras e títulos de nobreza eram doadas pelo rei como recompensa aos líderes por terem participado de batalhas. O feudo ele era uma grande propriedade rural que abrigava o castelo fortificado, as aldeias, as terras para cultivo, os pastos e os bosques, né? Que teve origem no Império Carolíngio, quando o rei precisava de aliados para defender suas extensas fronteiras, né? E quando esse império se desintegra, o que sobra são várias regiões independentes entre si, governadas por um nobre. Então, já que a gente entrou um pouco sobre do feudalismo, vou citar algumas características sobre, sociedades feudais, né? Então, a sociedade feudal, né, era denominada estamental porque era composta por camadas sociais que diferenciavam pelos privilégios que possuíam. Então, quase não existia mobilidade social e passar de um estamentamento social para outro era praticamente impossível, né? Então, existiam três estamentos sociais, que era nobreza, clero e servos. Então, a nobreza era proprietária de terras e recebia o nome de senhores feudais. Eles aplicavam as leis, concediam os privilégios, comercializavam com os vizinhos, administravam a justiça e declaravam a guerra e faziam a paz. No topo da nobreza estava o rei, que concentrava pouco poder político, pois este era dividido entre o monarca e os senhores feudais. No entanto, o monarca tinha prestígio junto aos outros senhores feudais. O clero, então a igreja se tornou a mais poderosa instituição feudal, que era proprietária de vastas extensões de terra, além de influenciar relações sociais. Então, cada membro da sociedade tinha uma função a cumprir em sua passagem pela terra. A função do nobre era proteger militarmente a sociedade, a do clero rezar e a do servo trabalhar, certo? Mais uma coisa, os mosteiros medievais foram responsáveis pela conservação de manuscritos sobre literatura, filosofia e ciência, que apoiavam os viajantes e acolhiam os doentes. Os servos, o trabalho estava na servidão, com os camponeses presos à terra e subordinados a uma série de obrigações, desde impostos e serviços, certo? Então, por outro lado, os senhores feudais deveriam proteger em casos de ataques, E além dos servos, haviam outros trabalhadores como vilões, que era chamado na época, que eram homens livres que moravam na vila,
mas podiam prestar serviços ao senhor feudal e tinham permissão para trocar de propriedade. Os ministeriais, que eram que ocupavam a administração da propriedade feudal e podiam ascender socialmente, chegando à condição de membros da pequena nobreza. E por último, os escravos em geral eram empregados no serviço doméstico. Então, nessa época, era comum os cristãos escravizarem muçulmanos e vice-versa. Então, as condições de vida no domínio feudal eram rudes e mesmo a nobreza não vivia luxuosamente, né? E a vida dos servos era bem miserável em todos os sentidos, sabe? E os servos e mesmo os senhores feudais não sabiam nem ler nem escrever. Porém, o clero era o único estamento social que tinha acesso ao estudo. Já que falamos sobre as sociedades, né, de alta e baixa, né, agora eu vou falar sobre a economia feudal, que se caracterizava pela produção autossuficiente que destinava ao consumo local e não ao comércio em larga escala. Então, na época de boas colheitas, os excedentes eram trocados em feudos vizinhos ou nas feiras que ocorriam nas cidades. Então, muitas vezes o comércio ocorria através do intercâmbio de gêneros e não de moedas. Só que existiam e era mexida por cada feudo. Na política feudal, o poder político no feudo era exercido pelo senhor feudal, que possuía exército, que cobrava impostos e distribuía a justiça. No entanto, a obrigação era proteger os servos, né? E construir um castelo fortificado em torno do qual se desenvolvia a comunidade. Então, quando o senhor feudal necessitava apoio para a guerra, ele fazia alianças com nobres menos poderosos e através de um juramento de fidelidade que era chamado, né, na época de homenagem, né? Então, o senhor feudal com mais recursos se tornava sucerano e o outro vassalo. Então, em retribuição, este recebia terras ou as rendas de algum pedágio do moinho, né? Por exemplo. E o vassalo, né, deveria defender o sucerano e acompanhá-lo em caso de conflito. E uma coisa que é muito importante lembrar é que os membros do clero poderiam ser senhores feudais. Os mosteiros, além do edifício religioso, possuíam grandes extensões de terra para o seu sustento. E agora, como ocorriam as concessões de terra, né? Então, o feudo podia ser obtido por das seguintes maneiras. Tinha a concessão do rei ou do senhor feudal, que, para compensar os serviços de um nobre ou de um cavaleiro, era destacado e assim ia conseguir, né, a vassalagem, né? Os casamentos, que era a fidelidade dos senhores feudais e garantia que a terra continuaria na mesma família, né? E as guerras, que quando os laços eram rompidos, né, uma família não tinha herdeiros, ou mesmo por desejar expandir suas terras, era comum fazer guerras para obter mais territórios, né? Agora eu vou falar um pouco sobre a crise do feudalismo, né? O feudalismo sofreu grandes transformações, né? Foi muito complicado esse período.
E nessa época, o desenvolvimento do comércio e das cidades ampliaram as fontes de renda, né? E à medida que o poder foi concentrado na mão de um único rei, as vilas e cidades conquistaram mais autonomia. O soberano concedia diversas imunidades, como isenção fiscal e jurídica, o que diminuía a importância do feudo. E o dinheiro começou a adquirir mais valor do que a terra, e as relações de produção passou a ser baseada no trabalho livre e assalariado. Houve o surgimento de novas camadas sociais, como a burguesia, né? Então, o crescimento populacional foi um dos fatores responsáveis pelas mudanças no sistema feudal de produção. À medida que crescia a população, aumentava a necessidade de ampliar a área de plantio e desenvolver novas técnicas agrícolas, né? Então, para aumentar o terreno de cultivo, os senhores feudais passaram a cercar as terras comunais, ou seja, as áreas que eram utilizadas por todos os servos. Alguns deles arrenderam as terras, enquanto os outros passaram a vender a liberdade aos servos ou expulsá-los do feudo, colocando em seu lugar trabalhadores assalariados. Então, acabou gerando revolta entre os camponeses, né? Que já era meio óbvio que isso ia acontecer, né? que acabaram respondendo de forma violenta, né? Então, outro fator de enxodo rural foi o próprio crescimento das cidades, que se tornava mais atrativa para muitos servos, né? Então, o processo de mudança do sistema feudal pelo sistema capitalista foi lento e gradual e ocorreu junto com o renascimento comercial, a centralização monárquica e o aparecimento da burguesia. Então, só para fechar aqui, né? Tudo sobre o feudalismo, né? Que as terras se valorizavam, tornando-se fonte de riqueza e poder. E a origem do feudalismo está na transição do Império Romano para a formação dos reinos germânicos. A crise feudal começou quando o comércio foi retomado e a cidade voltou a crescer, enfraquecendo o poder dos senhores feudais e desvalorizando as terras, né? É isso. Beijos! Te amo, professor. Melhor professor de história. Tamo junto.